meninas? Então, agora boa tarde a todos oficialmente. Boa tarde. Hoje, então, a gente vai começar agora os preparativos para a reta final. Então, assim, bastante concentração, dedicação, tá? Vamos começando aquecendo. Depois a gente treina um pouquinho a parte da sequência coreográfica e aí a gente faz o procedimento da produção toda final, ok? Shirlane, nós estamos aqui hoje, né? A gente sabe que é um momento um pouco delicado, mas nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, né? Principalmente falando do seu interior, né? Que foi de algum impacto que você teve durante esse processo da pandemia. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós como que foi um pouco essa transição, como que era a tua vida antes e depois da pandemia, já trazendo ali como foco sobre qual impacto a gente está falando, né? Sobre qual é a tua dor, qual foi a tua dificuldade. No começo foi bem difícil, né? Pois foi muitas mudanças, né? Então eu trabalhava normalmente, de repente eu me vi trancada dentro de casa, sem poder sair para qualquer lugar, nem no mercado. Então eu já tinha um pouco de problema de ansiedade, mas com ficar mais presa dentro de casa, não poder sair, conversar com os amigos, isso me fez ficar muito ansiosa. E de repente eu me vi só, porque eu moro aqui, só eu e minha filha e meu esposo, só que meu esposo pesca, né? Então eu me vi muito só. E porque querendo ou não, no serviço eu distraía, né? Tinha as amigas e foi bem complicado. E aí, Shirlane, nesse processo que aconteceu, né? Toda de transição, de que você já tinha esses sintomas da ansiedade, que isso ficou mais aflorado devido à pandemia, ao isolamento social, né? Que querendo ou não a gente se sentiu um pouco mais sozinho, né? E ao mesmo tempo tendo que conduzir todas as situações dentro do nosso quadrado. Eu queria entender como foi para você esse processo que aconteceu ao seu bebê, né? E como você conseguiu lidar, sabendo que você, né, foi mãe durante a pandemia, que você teve o bebê. E aí, com esse processo de ansiedade, como que foi esse processo de ser mãe na pandemia? Para mim foi bem difícil, né? Porque eu tenho uma filha já de 18 anos, então depois de 18 anos eu resolvi ser mãe. Então até nesse ponto já é difícil, né? Porque é muitos anos, né? E com a pandemia ficou mais complicado, pois até para ir no médico era bem difícil, né? Porque aí fechou tudo. E eu tive uma gravidez de alto risco, problemas de pressão, aí ansiedade junto, eu sou asmática, então, e querendo ou não, eu tenho 36 anos, isso tudo dificultou, né? No começo foi bem complicado e meu marido também estava longe, então tudo era eu e a minha outra filha. Mas a gente foi levando, não foi nada fácil, bem complicado mesmo. E a ansiedade aumentou muito, preocupada também como seria, né, como seria meu parto, porque naquele momento a gente não tinha ideia do que realmente ia acontecer, como seria, para tomar a injeção. Um médico falou para mim que se fosse a filha dele, ele não deixaria tomar a injeção do Covid. E eu fui em outro médico, ele disse pra mim, não, você tem que tomar, porque isso é muito importante. Aí eu fiquei nesse impasse, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí passei ainda uns 3 meses para resolver se eu tomava a vacina ou não. E eu digo, não, vou deixar na mão de Deus e vou tomar. E tomei, graças a Deus não senti nada, então naquele momento ali era bem difícil, né? Porque a gente não sabia o que fazer. Então foi bem complicado, mas graças a Deus no final deu tudo certo, né? Uhum. Então, antes da pandemia não existia o medo. Existiam outros medos, mas não o medo de tu ir no mercado, ir numa farmácia, mandar um filho para a escola, ou o marido sair para trabalhar, ou o filho trabalhar. Aquilo tudo me deixava muito nervosa, muito medo dele, que eles se contaminassem. Assim também, deixamos de receber muita visita em casa, né, parentes. Foi tudo muito difícil, porque nós tínhamos muito medo de que acontecesse algo, né? Ela principalmente, minha irmã.
Ela era assim muito protetora, ela não queria que fosse ninguém visitar a mãe, porque ela ficava com medo, porque a nossa mãe já é idosa. E acabou que ela mesmo se contaminou, né? Por consequência, o filho pegou no trabalho. E foi tudo muito ligeiro, muito. Em 2 semanas ela já não estava mais aqui com nós, sabe? Foi muito difícil. Então, para mim, no momento que eu estava no auge da doença mesmo, vivia medicada, né? Então, a maior parte passava dormindo. Quando comecei a me restabelecer, e aquela questão de de uma hora para outra, você, querendo ou não, se distancia das pessoas, não tem contato, teus hábitos diários foram modificados da noite para o dia, mas eu utilizei, como disse, fez um momento muito de reflexão interna. Então, assim, eu utilizei muito da questão da leitura e tudo mais para manter o equilíbrio emocional. E também, a partir do momento que daí eu já estava um pouco melhor, como não tinha condições, e na época as academias estavam fechadas e tudo mais, eu procurava então utilizar o ambiente que nós temos aqui, a orla da praia, para fazer caminhadas. E também procurei a terapia, né? Fui atrás de uma psicóloga e tudo mais, para também trazer uma paz interior e tomar uma consciência também do momento que nós estávamos vivendo, e a aceitação também que, de forma mitigada, nesse momento, eu teria que cessar alguns procedimentos, né, no dia a dia. Qual foi a sua habilidade em analisar o contexto, o seu entorno? Como você fez, né, porque quando a gente está sofrendo algum impacto, que a gente está tendo essa sensação que a gente também, para a gente é novo, como que você fez para conseguir manter o seu pensamento e analisar aquilo que estava acontecendo também lá fora, né? Porque como a gente tem um problema, uma situação, uma dor, a gente fica centrado naquilo e às vezes a gente não consegue enxergar outras coisas. Qual foi a tua habilidade? O que tu se apegou assim para poder também enxergar as outras coisas que estavam acontecendo ao teu redor? Então, no primeiro momento, a fé, né? Porque, querendo ou não, é algo que não estava sob nosso controle, algo muito inovador. Então, assim, querendo ou não, foi instaurado-se um medo generalizado, e até mesmo por ter ficado doente, o medo bateu realmente na porta de casa. Então, assim, me ative muito a minha fé, e sempre, digamos assim, mantendo a consciência que, até acompanhando o jornal e tudo mais, que tinha as pessoas em situações muito piores que a minha. Tendo a questão do desemprego, de perder familiares, e eu, graças a Deus, mesmo diante da doença, me restabeleci, né? Não tive problema com o meu emprego e tudo mais. Então, eu sempre procurei avaliar assim, a situação do outro lá fora, estava muito pior que a minha, do que eu estava vivenciando, e me ative muito a minha fé. Então, ela era a mais velha de nós, né? Nós éramos 7. Ela sempre foi a mais protetora, ela tem 10 anos de diferença de mim, sou a mais nova da família. E ela sempre foi muito protetora dos irmãos, assim, sabe? E tudo que ela podia fazer para ajudar, ela fazia. E ela também foi uma guerreira, porque ela ficou viúva muito cedo e criou aquele filho sozinha, né? Tudo muito difícil, mas ela protegia muito nós, a mãe, os sobrinhos, a minha neta. Ela tinha assim, um amor muito grande, e foi muito difícil perder ela, ainda, porque eu ainda não consegui superar. A minha dor meu luto é um pouquinho todo dia, né? Todo dia eu tenho que tirar um tempo para aquilo, porque eu tenho muita ocupação, então eu tiro um tempinho para o meu luto. Tipo à noite, alguma coisa assim, porque é bem difícil assim de superar. Então, até onde nós sabíamos, não, ela não tinha nada. Assim, ela ia fazer 60 anos, muito ansiosa para tomar a primeira dose, que não chegava nunca, faltava um mês para ela tomar. E no dia 13 de maio, infelizmente, ela partiu. Eu acho que ela não tinha nada, mas até nós conversávamos assim, vai que a gente tem algum problema de saúde e não sabe. Eu acho que ela devia ter algum problema respiratório, porque o que levou ela mesmo foi uma parada respiratória, né? Eu acho que ela ficou muito... Acho não, tenho certeza. É isso que me tira o sono, sabe, Bianca? Assim, à noite eu penso que ela deve ter ficado tão nervosa no momento de ser entubada que ela não resistiu. Eu tenho certeza, porque ela falava para mim que morria de medo, ela ficava tão chocada quando uma pessoa, um vizinho, um amigo morria disso, sabe? Ela ficava muito assustada. E ela era muito assustada, assim. Eu acho que deve ter... Acho não, tenho certeza, foi muito difícil para ela. Talvez esse foi o problema, mas assim, se ela era uma mulher de saúde, ela toda a vida trabalhou,
criou filho, ela era artesã, tinha uma mão perfeita para fazer trabalhos manuais. E eu acho que foi isso, foi fumante, só que não aquela fumante tão ativa assim, né? Já tinha deixado, enfim. E com todas essas dificuldades, né, que você enfrentou no caminho, como que você fez para manter o autocontrole? Porque às vezes o nosso nervosismo, né, a gente acaba passando isso para as outras pessoas da nossa casa, da nossa família. Como você fez assim? O que você se concentrou para dizer não, eu não vou pirar, né? Como a gente costuma dizer assim. Como é que eu vou fazer para ficar centrada nisso que eu preciso me concentrar? Porque querendo ou não, quando a gente é mãe, tudo que a gente sente a gente passa, né, para o bebê. Então, como que você teve esse autocontrole com todas essas dificuldades? Eu sabia que eu era a base da minha casa, então eu tinha que estar no controle. Então, no momento, teve vezes que eu queria me desesperar, porque eu também senti na gestação um problema que é um síndrome do túnel do carpo. E eu não sabia o que era, né? Começou com umas dormências e, de repente, muitas dores à noite, dores profundas que eu acordava chorando, sem saber o que era. E aí eu fui no médico e ele falou pra mim que era esse problema, né? E que com a gravidez isso só tinha aumentado, mas talvez eu já tivesse, né? E foi bem complicado porque eu não podia tomar remédio por causa da neném. E eu tive que conviver com a dor dentro de casa, isolada. Foi bem difícil. Então a única coisa que me segurou bastante foi Deus, que me deu força, e pela minha filha, minhas duas filhas, né? Principalmente a que estava dentro da minha barriga, que era um bebê, e que precisava de mim para eu ser forte, para passar por tudo isso. É bem difícil, né? Porque eu tinha vários problemas, mas olhando, eu via que, olhando para fora assim, eu via que não era só eu que tinha esses problemas. Tinha gente que estava com muitos problemas mais graves, porque passando necessidades, porque a pandemia trouxe muito isso, o desemprego, tinha muita gente que não tinha onde morar, o que comer, então tudo isso me deu força, assim, porque eu digo, meu Deus, eu tô passando por tudo isso, mas graças a Deus nunca me faltou. E tem gente que tá passando, às vezes, até as mesmas coisas que eu, e não tem nem emprego, não tem o que comer, então isso de alguma forma, dá força, né, porque querendo ou não, tu olha e diz assim, ó, tu não é o único, tem gente que está na mesma situação e consegue. Então tu olha e diz, eu também vou conseguir. Qual a sua disposição, a sua força para continuar? Acho assim que para que nós possamos continuar, a gente tem que sempre ter um objetivo de vida. Quando você tem um objetivo, diante mesmo dos percalços, das coisas que não estão no nosso controle, você tenta, como diz, recalcular a sua rota e pensar assim, diante do que eu tenho que está sob o meu controle, o que eu posso fazer. Então eu utilizei dos objetivos que eu tenho de vida e diante do que estava na minha mão, eu falei, então eu vou trabalhar com isso, que não está sob o meu controle, infelizmente eu tenho que deixar acontecer dia após dia para ir tomando as decisões conforme a situação vai ocorrendo. Então, até por ser atleta, tem muita questão da consciência corporal, a gente observa pequenos detalhes, né? Eu acordei bem, fui trabalhar e ao retornar eu senti um mal-estar muito grande, foi repentino. E ali eu observei, me deu uma sensação igual de sono, eu observei que tinha alguma coisa diferente da normalidade. E tive um sono, assim, em seguida acordei com uma febre muito forte, muito alta, e eu sou muito difícil de ter febre. Eu posso estar muito doente, mas assim, é raríssimo eu ter febre. E eu acordei com uma febre muito alta e um tremor muito grande. E já a garganta já estava ruim, já não estava conseguindo engolir. Aí já fui procurar o médico, já fui ao atendimento especializado ali que tinha para Covid, que já tendo a certeza, eu falei assim que não era assim, de doenças que estava habituada a ter, como gripe, sinusite, eram, assim, os sintomas eram muito diferenciados. E principalmente a dor nas articulações, eram muito fortes, uma dor de cabeça diferenciada, também ela é muito localizada mais perto do globo ocular. Eu observei assim, que de tudo que eu sentia até então, era muito diferente do meu dia a dia, às vezes, sintoma gripal ou de sinusite. E no meio de tudo isso que você viveu e sentiu, principalmente na pele, né, com o Covid, com a doença, como você fez para compartilhar energias positivas com o outro, com as pessoas, a sua família, com quem estava ao seu redor? Qual foi o teu pensamento de transmitir a segurança para essas pessoas?
Então, na verdade, em casa somos só eu e minha irmã. Na verdade, a gente não mora junto, mas nós temos mais contato, só somos eu e minha irmã. E por ela ser mais nova, então sempre a gente tem aquela sensação de proteção com o mais novo. Então eu sempre tinha consciência, eu não posso deixar ela, né? Então eu sempre aquela questão assim, eu tenho que, mesmo diante de todos os percalços da doença, todos os sintomas, eu tenho que me manter forte para passar segurança para ela também. Porque ela está acostumada sempre eu ser a mais forte, a mais proativa. Então a partir do momento que eu demonstrar algo diferente, eu vou abalar muito mais ela, trazer insegurança para ela. E como eu sempre procurava me ater ao seguinte, tem pessoas vivenciando uma situação muito pior que a minha, pessoas que estão internadas, pessoas que estão perdendo parentes. Falei, eu mesmo diante de todos os efeitos, terem sido efeitos, assim, sintomas muito fortes, mas ainda fiquei em casa. Falei assim, querendo ou não, a tua casa, ela te traz maior segurança e a sensação que você vai se restabelecer muito mais rápido do que quem está no ambiente hospitalar. Shirlene, qual é o sentido da vida? Ou seja, qual é a sua razão de viver? Tá aqui. A minha família é a razão. Sem eles eu acho que eu não seria nada. Meu Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida delas e principalmente pela Chayane, que para mim é a alegria da minha casa. Então, primeiramente Deus, né? E a minha família, meus filhos, que são tudo para mim, minha neta agora, né? E minha nora, que como eu disse, eu já adotei ela como filha, e a minha mãe e meus irmãos são o sentido da minha vida. Porque tudo que eu faço é pensando neles, é o melhor para eles. E tenho certeza que eles também são assim comigo, sabe? Sempre no pensamento, igual ela era protetora, eu estou fazendo a mesma coisa, sempre fiz, aliás, né? Aprendi com ela também, e é isso. Então, para mim, nesse momento, como eu tenho um objetivo grande, que é árduo até mesmo para conquistá-lo, a caminhada, a trajetória, então, assim, eu vejo que eu não posso me deixar abalar dia a dia uma construção. Então, independente do que aconteça, óbvio que diariamente as coisas não acontecem exatamente como nós queremos, porém, nós temos que nos adaptarmos à situação conforme ela vai ocorrendo. Então, mesmo com a doença, mesmo com tudo que está ocorrendo, desemprego e tudo mais, a gente tem que tentar sempre tirar a melhor, digamos assim, a melhor vantagem daquilo ali. Se eu não posso, não está sob o meu controle, o que está então sob o meu controle que eu posso, né, garantir? O que eu posso ali conseguir manter fluindo a minha vida? Essa é a Leni, sua irmã. Você me contou outro dia, em outro momento, que ela gostava de escrever e que, como homenagem a ela, você estava fazendo as publicações. Eu, inclusive, acabei fazendo algumas leituras, achei muito legal, tanto a sua atitude como o legado que ela deixa, né? Toda essa força, essa mulher que ela era. E eu gostaria que, nesse momento, você estando aqui nesse momento compartilhando toda essa sensação, essa dor, tudo isso que você enfrentou, já é uma certa homenagem, né? Porque, sim, como você falou, ela era artesã, tinha a cultura dentro dela, a arte, então tenho certeza que aonde ela estiver nesse momento, ela está muito agradecida, né, por aquilo que a gente está proporcionando, trazendo a ela. Então, gostaria de agradecer você por ter compartilhado conosco esse momento que eu sei que é tão delicado para você ainda, né? Que é diário, que é um processo que a gente sabe que dificilmente se reconstrói, porque são pessoas que a gente ama, né? Que estão conosco. Então, parabéns pela mulher resiliente que você é, por tudo que você passou, e muito obrigada. Então, Bianca, eu que agradeço por essa oportunidade. E eu até comentei com meu marido, né, que eu ia vir aqui para provar que ela não é só mais um número nessa pandemia, né, porque acabou que ficou tipo normal, né, os números, né, das pessoas partindo, e toda vida tem seu valor, né, então eu vim mesmo para fazer uma homenagem para ela, porque ela merece muito. Vou continuar escrevendo as publicações dela, que ela tem um caderno de muitos pensamentos, e vou cuidar do filho dela, no que eu puder, vou sempre apoiar, nunca vou virar as costas para ele. E é isso.
Só tenho a agradecer mesmo a irmã maravilhosa que ela foi, sempre cuidou de mim, dos meus irmãos, do pai, da mãe. O Covid, eu considero assim muito traiçoeiro, porque ele tira teu familiar e leva para um lugar onde tu não possa estar com ele, entendeu? É difícil ver ele por uma chamada de vídeo, pelo um áudio do médico, e tu não poder lá estar dando teu apoio, porque ela sempre me deu apoio. Então eu queria estar lá, eu queria estar lá com ela, mas não dava. Então é muito difícil. O que eu posso deixar de mensagem para todos é: não desistam. A gente entra num túnel escuro, mas sempre lá no final dele tem uma luz. Ter fé, coragem, determinação vai ajudar bastante a todos. Eu acredito que no mundo que a gente vive, se a gente não tiver força, a gente não consegue sobreviver. Então, basta acreditar que uma hora tudo vai passar, sempre vai ter o amanhã. É só acreditar, né? É o que eu acreditei e deu certo. Importante que muitos de vocês se expressem nesse momento agora nessa reta final. Eu levo dessa experimentação uma lição de vida, porque a gente se pôs muito no lugar do outro. E é o que está em falta nesse mundo atual, assim, a gente não se coloca no lugar do outro. E eu acho que a mensagem que eu deixo é realmente, acho que se apegar em Deus é a melhor forma, assim, ter muita fé. A família também, muito presente, eu acho. Palavra pra mim é ter empatia, me colocar mais no lugar dos outros. É uma coisa que eu não fazia muito, então eu aprendi muito isso aqui. E o que eu deixo mensagem é para as pessoas serem fortes, que normalmente, como a Lê disse, acontece muita coisa e a gente fica desesperado e sempre quer desistir. Então, ser forte como elas é o que tem que ser feito, sempre. Eu quero agradecer mesmo a professora Bianca e o professor Ricardo por essa oportunidade, que é muito incrível, eu acho, que fazer o que a gente faz, assim, levar para os outros o que essa pandemia afetou, eu acho que vai ser muito forte, vai ser muito importante. E agradecer elas também pela entrevista e falar que vocês foram muito fortes, ao ponto de falar a maior dor de vocês, sabe? Colocar pra fora aí é muito, muito bom e muito importante. Parabéns, de verdade. Todas são de parabéns, a Bianca, o Ricardo, pelo trabalho, né? Por trazer os jovens, né, para o mundo das artes. E é isso, muita emoção mesmo, muito grata mesmo, muita gratidão. Eu acho que a palavra certa é a empatia, né? Sempre pensar no outro lado, né? Não só no seu, né? E o resto é gratidão. Foi lindo, foi maravilhoso ver vocês dançar. E estou bem feliz. E é aquele negócio, seguir em frente, que tudo vai dar certo. É um grande orgulho de uma companhia resiliente, né? Porque a gente sabe da dedicação do dia a dia. O projeto ele saiu em dezembro e a gente praticamente teve que fazer todo um trabalho técnico que exige, né? Vocês também de alguma forma sofreram impactos, né, na pandemia. Então hoje vocês estão de parabéns, tá? E é isso que eu levo, uma grande equipe e um trabalho fantástico pela frente aí, porque hoje é o início de muitos outros e a mensagem que eu deixo é: sejam resilientes. É isso aí.